vou também publicar essas aulas, ok? Bom, Camila, depois eu mando para você o link do meu canal no YouTube. Aí você entra lá e pode se inscrever, né? E dar os joinhas lá nos vídeos, hein? Que é importante. Bom, gente, continuando então. Vamos fazer o exercício das moedas. Tá todo mundo com as moedas aí? Vou colocar aqui um fundo escuro para vocês verem melhor. Como que a gente vai fazer? Bom, moeda de 25 centavos, moeda de 50 centavos. Essa aqui não. E uma outra moeda de 50 centavos. Então, o que eu tenho aqui, gente? Duas moedas iguais, né? E uma diferente. O que eu vou fazer aqui? Eu venho com o pêndulo, vou pegar até um pêndulo diferente, vou pegar o pêndulo de cristal, para vocês verem. A gente pode trabalhar com qualquer pêndulo, né? E vou estar posicionando o pêndulo sobre o objeto que eu quero encontrar, que tenha o mesmo padrão vibratório que ele, né? Ou seja, a moeda idêntica a essa moeda aqui. Ele vai ficar girando, ó. Ele fica girando, ele está reconhecendo o padrão vibratório da moeda. Quando ele para, aí eu peço para ele me indicar aonde está a mesma moeda que tem o mesmo padrão vibratório. Ele já vai apontando para a moeda de 50 centavos. Ó. Aqui. Aí eu venho aqui, ele começa a girar no sentido horário. Ele reconheceu o padrão vibratório da moeda. Tá? Isso feito de uma forma visível, né? Que é bem facinho para vocês estarem fazendo aí. Agora, vocês podem fazer esse mesmo exercício com caixinha de fósforo, colocando as moedas em caixinha de fósforo. E pede para alguém esconder. Coloca, por exemplo, 3 caixas de fósforo com uma moeda só igual e outras 2 diferentes. Uma de 10, uma de 5 centavos e uma de 50. E aí vocês vão buscar a de 50. O processo é o mesmo. Coloca a moeda aqui, né? De 50 centavos. E 3 caixinhas. Põe 3 em vez de 2, que 2 é muito fácil, né? Põe 3 caixinhas aqui. Ou até mesmo 2 para começar, né? Depois vocês vão aumentando o número de caixinhas, de moedas, para estarem vendo o grau de conexão, de reconhecimento, de prospecção radioestésica que vocês têm, né? Então, é a capacidade radioestésica que vocês têm. E aí, vocês vão ver, é só ele vai ficar aqui, as caixinhas aqui. E o pêndulo vai indicar, apontar, né? Para onde está a moeda. Isso aqui é chamado de ressonância. Ele encontra o padrão vibratório e indica, ele busca o mesmo padrão vibratório, ele entra em ressonância, certo? Entenderam? Fizeram? Deu certo? Coloquem aí os comentários de vocês. Ok, Sabrina. Então, você viu? Ele indica mesmo, ele vai, ó. Ele vai no sentido, na direção do mesmo padrão vibratório.
tá? Camila também, Eliette, ok. Cris, ok. Cristiana. Ok, então agora eu vou ensinar vocês a fazerem o seguinte. Eu tenho 2 testemunhos aqui, testemunho lexical, que depois eu vou ensinar vocês como que a gente produz. Mas podem ser 2 fotos. Melhor ainda trabalhar com foto, viu, gente? É melhor trabalhar com foto do que com testemunho lexical, mas funciona do mesmo jeito. É que a foto você não precisa fazer todo um processo de valorização, né? E o testemunho lexical você tem que valorizar. A cada 3 dias você tem que valorizar, porque ele perde o valor energético, tá? Depois eu vou explicar direitinho para vocês. Mas você pode pôr que eu não tenho fotos aqui agora no momento, mas eu tenho o ideal você ter 2 fotos. Por exemplo, vocês recebem um pedido de um trabalho de harmonização. A pessoa quer saber, ela conheceu uma pessoa, digamos assim, ou o marido dela, ela quer saber se ela está em sintonia com o marido, como é que está o relacionamento. Primeira coisa, tem as 2 fotos ou os 2 testemunhos, né? Lado a lado. Né? Essa é uma coisa, uma análise que a gente faz rápida e a gente já pode dar essa resposta imediatamente para a pessoa. E aí você vem com o pêndulo no meio dos testemunhos. Só isso. E o que acontece? O pêndulo vai começar a se movimentar entre os 2 testemunhos. E você vai observar o movimento dele. E você vai ver que, por exemplo, esse movimento aqui, ele está puxando mais para o lado da esquerda do que da direita, tá? Ele não está em equilíbrio. Quando ele está em equilíbrio, o movimento dele, a distância é a mesma entre os testemunhos. E aí isso a gente chama de raio harmônico, para saber se 2 pessoas estão harmonizadas. A foto normalmente não precisa ser valorizada, tá? Porque ela já é a representação da pessoa, a não ser que seja uma foto, porque assim, se for uma foto atual, bem atual mesmo, não precisa ser valorizada. Se for uma foto mais antiga, mais antiguinha, né? Tem aí, um ano mais ou menos, né? Uma foto de um ano atrás, é legal valorizar, tá? Mas não tem, no geral, não tem necessidade de se valorizar foto. E nem desimpregnar. Somente se a foto tiver muito tempo em algum lugar, se você, por exemplo, pegar a foto e imprimir a foto na hora e pegar e fazer o trabalho, não precisa nem desimpregnar. Mas se ela vem pelo correio ou se ela tá rolando ali há algum tempo, é legal você desimpregnar, tá? Entenderam essa questão do raio harmônico? Aqui é a sensibilidade de vocês. Vocês vão ver que é muito legal. Pode fazer aí com o marido, com o filho, com pai e mãe, com filho e mãe, pai, filho, irmãos, amigos, chefe e funcionário, né? Vamos ver como é que tá meu grau de harmonização com o meu chefe, por exemplo, tá? E vocês podem estar fazendo aqui.
Quando o pêndulo pende, por exemplo, o pêndulo ele veio mais para cá, para esse testemunho. Então esse testemunho aqui, ele tá mais interessado nessa pessoa do que essa pessoa nesse testemunho aqui. Porque a energia ela tá vindo, a direção do pêndulo tá mais para esse lado aqui. Agora quando tá em equilíbrio, você vê que a distância é a mesma. Então, existe um raio harmônico positivo, né? Dizendo para mim que eles estão em total harmonia. Ok? Camila, não entendeu? No movimento do pêndulo. Você coloca o pêndulo no meio dos testemunhos. E você vai perguntar, né, o grau de harmonização deles, o quanto eles estão harmonizados, sem ter que medir em gráficos. Aqui é só a sua sensibilidade, tá? E ele vai criar um raio harmônico. Ou seja, esses padrões vibratórios estão em harmonia ou não, né? Se ele estiver em harmonia, a distância do movimento do pêndulo vai ser a mesma entre um e outro. Se ele não estiver, ele vai pender mais para um lado, o movimento do pêndulo, ou para o testemunho da esquerda ou para o testemunho da direita. Então, se ele pender mais para o testemunho da esquerda, é que a pessoa está mais harmonizada com essa do que essa com essa. Entendeu? Agora, é bom você estar com os pés no chão ou de meia, né? Para ter uma postura de conexão, sem ter borracha. Principalmente quem está iniciando, né? Quem já tem muita prática não precisa nada disso, tá? Mas quem está iniciando é bom não ter nada na mesa que possa interferir energeticamente na análise. Evitar estar próximo a energia de forma que vai estar influenciando, né? Que vai estar emitindo alguma frequência, por exemplo, também frequências elétricas, magnéticas, né, de aparelhos eletrônicos. Desculpa. Tomadas, né, onde está passando rede elétrica. Essas energias podem influenciar na análise do radiestesista, principalmente no início dos trabalhos. Então é importante que você esteja num ambiente livre, né? Descalço ou de meia, tá? Sem sapatos, sem calçados, principalmente de borracha, que borracha é isolante, né? Então é importante que você esteja bem centrado e direcionado para o norte magnético da Terra. Que aí você vê a direção com a bússola, de frente para o norte. Vou explicar sobre testemunho. Não, Camila, pode perguntar e deve perguntar, certo? Eliette, já achei as respostas. Quanto à proteção, também vou falar sobre isso. Ok? Vamos lá, a gente chega lá, calma aí. Bom, então é isso, gente. Vamos continuar. E aqui a gente vai entrar em testemunhos agora. Testemunhos são as representações energéticas do objeto a ser analisado. Pessoas, animais, vegetais, minerais, objetos, ambientes. Os naturais, eles são divididos em naturais ou artificiais ou lexicais. Artificial e lexical, é a mesma coisa. Os naturais, eles contêm o DNA. Então é cabelo, unha, saliva, sangue, né? Contém DNA.
Então, é o testemunho natural. Os artificiais ou lexicais são os fabricados em radiestesia, que eu vou ensinar agora. As fotos, elas estão no meio termo, viu? Ela não é nem natural e nem lexical, totalmente natural e nem totalmente lexical. Mas é um testemunho bem eficiente para a gente trabalhar. Como eu falei, se tiver a representação da pessoa no presente, senão você tem que usar o processo de valorização como você faz no testemunho lexical, tá? Eu também, Camila. Eu também. Testemunhos lexicais. Bom, como que a gente vai fabricar? A gente vai escrever em papel branco, a lápis, os dados referentes ao testemunho. Nome completo, data de nascimento e local de residência. Tá? Vai valorizar o testemunho, né? Então, os testemunhos de pessoas em papel circular, arredondado. Não precisa ser um círculo perfeito, mas ele não pode ter pontas. E testemunhos materiais ou formas de pensamento, que a gente vai ver futuramente também, materiais, a gente utiliza formas quadradas. Papel cortado em quadrado, tá? Porque tudo que tem espírito, que tem vida, arredondado, e matéria, quadrado. Ok? Então vamos lá. Por que tem que ser papel a lápis? Porque o lápis é um condutor energético muito bom, porque ele tem o grafite, que contém o carbono 14, que o carbono 14 na química orgânica ele está contido, é um elemento químico que está contido em tudo que tem vida, né? Então, por isso que a gente utiliza o lápis para construir os testemunhos lexicais. Este processo de valorização de testemunho, ele é realizado uma única vez e com o testemunho lexical podemos analisar e corrigir as energias do mesmo. Só que assim, você usou e ele vai ficar contendo a energia da pessoa por pouco tempo. Quando você for utilizar novamente, você pode guardar o testemunho num envelope, né? Você não vai precisar desimpregnar, porque ele vai estar no envelope guardadinho, separadinho, mas você tem que valorizar de novo, se for um testemunho lexical. Aí você vai guardar ele no envelope, mas você vai fazer o processo de valorização no decágono, tá? Então a gente vai usar desimpregnador, decágono simples ou duplo, que vocês têm, né? Vocês receberam os dois gráficos, o decágono simples e o duplo. O relógio radiestésico também, ou o relógio do tempo, ou um ou outro. E uma bússola. São os materiais que a gente precisa para estar valorizando, desimpregnando e valorizando um testemunho. Então, aqui estão os gráficos, o decágono duplo, o desimpregnador, o relógio radiestésico. Esse relógio é o relógio mais completo que tem, né? Que você pode analisar muita coisa aqui. A bússola, os materiais que a gente vai utilizar. E aí a gente vai ver o vídeo de valorização do testemunho. No vídeo tem a valorização de uma foto, tá? Então, olha lá. Valorizar significa que aquele testemunho fabricado está representando o objeto na sua íntegra energética. E vamos ver o vídeo.
Oi, gente, vamos então começar um atendimento. Como que a gente faz? Recebi um testemunho, né? Aqui, olha, eu já tenho um envelope que eu já coloquei o nome da pessoa, a data de nascimento dela e o endereço do lado de fora e coloco a foto dentro, tá? A foto, o cabelo, ou então um pedaço de papel com o nome dela escrito completo, data de nascimento e endereço, né? E guardo dentro do envelope. Aí o que eu fiz? Eu já fiz xerox, já xeroquei as fichas de clientes, tá? Então aqui estão as fichas, olha, o nome da pessoa, a data do atendimento dela, né? E aí eu tenho aqui uma pastinha em L, aquela pasta plástico em L, coloco a ficha dentro e o testemunho dentro do envelope dentro também, porque quando a pessoa for voltar, gente, eu já tenho aqui tudo direitinho anotado, aí eu só pego uma outra ficha, coloco a data que eu for atender e junto aqui. Então eu fico com organização, né? As coisas organizadas. Então, testemunho, primeira coisa, vamos desempregnar, né? Tirar as energias intrusas do testemunho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar o gráfico desempregnador, tá? E aí eu vou colocar a fotografia da pessoa aqui, ou o testemunho escrito a lápis no papel, ou cabelo, unha, enfim, o testemunho que eu tiver. Vou desempregnar. Vou colocar esse testemunho aqui, certo? E ele vai ter que estar voltado para o norte. Então, olha a minha bússola aqui. Bússola, certo? Olha. Está apontando para lá, olha, o norte, aqui nessa direção. Então, eu venho, olha, eu tenho que nortear o gráfico, é isso, ó. Por isso que é bom ter uma bússola com régua, porque você encosta o gráfico aqui, você tá com o gráfico norteado, tá? Então, a cabeça da pessoa, olha, direcionada para o norte, tá? Bom, quanto tempo eu tenho que deixar esse gráfico montado para poder desempregnar esse testemunho? Aí eu venho no gráfico, no relógio radiestésico, na apostila tem a página 23, tem esse relógio que você vai usar semanas, dias, horas e minutos, ou então você pode também estar trabalhando com aquele relógio completo, né? Que você pode fazer várias medições. Bom, vamos usar este do tempo aqui mais simples primeiro, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pendular o tempo que este gráfico vai ficar montado para desempregnar o testemunho. Olha, o pêndulo veio aqui na palavra minutos e está circulando, então são minutos. Aí eu pergunto, quantos minutos para desempregnar? Quantos minutos para desempregnar? Ele me apontou 10 minutos. Então, o testemunho não está tão impregnado assim, é pouquinho tempo para poder desempregnar. Deixo ele agindo aqui durante 10 minutos e vou depois passar este testemunho para o decágono, para ele ser valorizado, tá? Ou seja, representar a pessoa 100% energeticamente. Então, aqui eu tenho um decágono duplo. Qual a diferença do decágono duplo e o decágono simples? O decágono duplo, ele vai agir em menos tempo. Então, você vai levar menos tempo para fazer os seus trabalhos de radiestesia, tá? Porque são 2 decágonos, então ele vai potencializar aí na parte do tempo, ele vai agilizar, acelerar, você vai ganhar tempo no seu trabalho, tá? Só essa diferença. Então, o gráfico norteado, olha, voltado para o norte. E aí eu vou fazer o quê? Pendular o tempo, que este testemunho tem que ficar montado aqui para poder
estar valorizando e representando a pessoa 100%. Então, vamos ver quanto tempo esse gráfico tem que ficar montado. Minutos também. Quantos minutos? 15 minutos. 15 minutos de gráfico. Eu deixo 15 minutinhos aqui e já posso utilizar esse testemunho para trabalhar, fazer minhas análises e correções energéticas, radiestésicas para essa pessoa. Ok? É assim que a gente começa um trabalho de radiestesia. Ok, gente? Vamos lá. Estão juntos, os gráficos estão juntos, tem gráficos 3 em 1, os 3 já estão juntos. Pode usar para análise gráficos em papel sem ser plastificado? Pode, Cris. Gráficos de análise você pode usar. Eles são só para análise, não vai impregnar, tá? Não sei ainda usar esse relógio radiestésico. Aí coloco o pêndulo em cima do gráfico e pergunto quanto tempo, minutos, etc. Depois vou no gráfico geral e vejo o tempo. Está certo dessa forma? Sim. Isso mesmo. Já coloquei no decágono, deu 4 horas. É normal? Para uma valorização, depende do tipo de testemunho. Se for um testemunho lexical, tô achando muito tempo. 4 horas não é normal. Tem que fazer assim, repetir. Se insistir no tempo, não interfere, né? Mal aquela coisa, mal não vai fazer, né? Nesse processo não vai fazer mal, né? O decágono. Mas não é normal. Normalmente é bem menos tempo de valorização de testemunho. Principalmente se for decágono duplo, né? O decágono duplo, então, ele acelera o processo. Tá? Então, é bom refazer a medição. Mas, como eu falei, mal não vai fazer. Ok? Se de repente insistir na indicação de 4 horas, você deixa lá as 4 horas. Não tem. Não conheço tempo máximo. Tá? Para esse caso, não. Prosseguindo, então, gente. Então, lembrem o que eu falei já, né? O testemunho lexical, que você escreve nome, endereço, data de nascimento, ele tem validade, tá? E a validade é poucos dias, tipo de 3 a 7 dias no máximo. A valorização, se você colocar no envelope separado, com plástico, deixar lá separadinho, no máximo 7 dias, a duração da validade dele, da valorização dele. Passou os 7 dias, quer fazer outra análise, valoriza novamente. Se esse papelzinho aqui ficar junto com outros papeizinhos, ou em qualquer outro lugar, sem o devido cuidado de estar dentro de um envelope,
num saquinho plástico, tá? Separado, ele vai impregnar. Ok? Então vai ter que desimpregnar também antes de valorizar, certo? Ah, tem gente que, eu pego e jogo fora e faço outro, cada vez que eu vou faço outro, mas aí a gente não tá contribuindo aí para o meio ambiente, né? Então é bom guardar os papeizinhos, que jogar papel fora também não é legal. Guarda, já tá lá escrito, né? Só valoriza. Cuidem bem dos testemunhos de vocês. Não deixe de qualquer jeito por aí, tá? Bom, a gente vai ver agora o comecinho, depois a gente vai continuar amanhã, porque já são quase 5 para as 10, né? Iniciando a análise radiestésica. Os gráficos no máximo podem ficar 7 dias montados, é isso? Ou só o testemunho? Não, só o testemunho. O valor do testemunho. A duração da valorização do testemunho lexical. Tá? Ele vale até 7 dias. Você pode estar trabalhando com esse papelzinho aqui, que está representando a energia da pessoa, 100%. Né? O valor energético da pessoa aqui. Ele tem um prazo de validade nesse papel, com nome, data de nascimento e endereço. Passando 7 dias, ele perde a energia da pessoa. Ele perde a valorização, a energia da pessoa. Você tem que valorizar novamente, é isso. Ok? Sim. Sim, 4 semanas de montagem de gráfico. Sim, tem gráficos que é até mais, né? Aí depende do trabalho que você está fazendo, né? Energético. Vamos lá. Permissão do objeto ou consulente, né? Gráfico análise preliminar. Então é um gráfico que tem aí no caderno de análise. E vocês vão colocar o testemunho aqui nessa bolinha em branco. É o local do testemunho. E vocês vão perguntar se vocês podem trabalhar nesse exato momento com o pêndulo sobre o testemunho. E o pêndulo vai indicar uma das opções do leque do gráfico. Então, vocês podem trabalhar imediatamente quando o pêndulo indicar aqui, imediatamente. Certo? E aí, as outras opções vocês vão seguir conforme o que a opção disser, né? Tem aqui, por exemplo, recusar. Ou seja, é para você recusar, não é para você trabalhar com essa pessoa. Acabou. Nossa, tô com uma tosse hoje, desculpa. Ok? Então aqui é onde a gente tem a permissão para o trabalho. Esse gráfico. Tendo a permissão, testemunho tá ok, tem permissão, vamos medir a energia vital, a EV, da pessoa no biômetro de Bovis, né? Esse biômetro é o original, né? A gente vai fazer medição biométrica somente na primeira linha de medição, né? Que ela vai de 0 a 10 mil. E a unidade aqui, que o Bovis, que foi um radiestesista que criou essa medição, ele media em angstroms, né? Aí depois virou unidades Bovis, virou UB. E hoje em dia, na radiestesia moderna atual, a gente fala em unidades radiestésicas, UR. Tem que estar norteado para valorização. Eu mostrei lá no vídeo, tem que estar norteado. O que tem que estar norteado? Agora não vi isso. Não entendi a sua pergunta.
é do biômetro. As folhas. Então, para você fazer todo o trabalho de análise, você você estando de frente para o norte é o que importa, tá? Se você não puder estar, sim, na sua frente, os gráficos na sua frente, você é direcionada para o norte. Acabou, é isso, tá? Existem algumas literaturas que dizem que o testemunho, por exemplo, no caso do biômetro aqui, ele tem que estar no norte e essa ponta aqui no sul, né? Então, essa medição tem que ser aqui norte, sul. Mas isso não é uma regra. Você pode estar fazendo essa medição simplesmente direcionada para o norte com a régua na sua frente, tá? A medição vai ser a mesma. Você pode até fazer um teste, né? Que você vai ver que a medição vai ser a mesma. Não vai ter diferença. Entenderam aqui? Eu vou passar o videozinho do biômetro de Bovis e depois do vídeo a gente vai encerrar e continuar amanhã. Tem muita coisa ainda pela frente, se preparem. Vamos lá, ver como a gente utiliza essa régua. Biômetro de Bovis. Bom, é uma régua, né, com medidas. Existem aqui a medida da régua de 30 centímetros, as frequências de luz, ultravioleta, infravermelho, isso de baixo para cima, tá, gente? Depois, uma convenção de porcentagem, de 10 a 100. Depois, de 100 a 1000. Depois, unidades medidas frequenciais em angstroms, onde a gente vai medir a energia vital de seres vivos, tá? Que vai de 1000 a 10.000 angstroms, ok? Bom, nessa faixa de 6.500 nós temos equilíbrio energético de um ser humano, ok? Então, para frente, de 6.500 até 10.000, nós temos uma frequência que vai se elevando. Num ser humano normal, essa frequência vai até 7.000, 7.600 angstroms. A partir disso, são frequências de pessoas, de atletas, tá? Que tem uma resistência vital muito superior à normal, tá? Abaixo de 6.500, nós temos uma frequência de doença. Até 4.800 angstroms, nós temos aí doenças incuráveis, né? Câncer, AIDS, doenças bem degenerativas, tá? De 4.800 até 5.400, nós temos aí doenças infecciosas. E de 4.600 até 6.500, nós temos um organismo doente, mas doenças facilmente controláveis e curáveis, gripes, etc. Tá?
Bom, como que a gente faz para medir a energia, a frequência vital de uma pessoa? Nós temos que ter um testemunho devidamente desimpregnado e valorizado. Colocamos aqui no local do testemunho e vamos vir aqui, ó, com o pêndulo, né? Sobre o testemunho, o pêndulo vai ficar girando no sentido horário para poder captar a frequência desse testemunho. Quando ele parar e ficar apontando para cima e para baixo, um movimento vertical, você começa a percorrer a régua na primeira faixa de medição. Quando o pêndulo modificar a direção, ele vai fazer um movimento, ele vai modificar o movimento, vai fazer um movimento perpendicular sobre uma determinada medida. Aqui ele está me mostrando, me apontando 7.000 unidades bovis ou 7.000 angstroms, que é a energia vital dessa pessoa. Anoto na fichinha e posso começar o procedimento de análise. Viram? Aí vocês podem medir energia vital de animais. Coloca o pelo do animal ali no local do testemunho, né? Energia de plantas. Verificar a vitalidade de uma planta. Pega uma folha e põe no lugar do testemunho. Certo? Alguma dúvida até aqui? Se vocês estiverem analisando vocês, eu já fiz 2 tipos de análise comigo, sem nada, só eu mesmo. Então eu estou, porque assim, eu estou buscando a minha análise, vou medir as minhas frequências. E eu fiz todas as medições sem usar o meu testemunho. E anotei todos os dados, né? Da prospecção radioestésica. Aí depois eu peguei e falei, bom, então agora eu vou fazer num outro dia, eu vou fazer a minha análise com o meu testemunho. Peguei fios de cabelo, né? Enrolei assim e usei como testemunho em todos os gráficos. As medições deram as mesmas. O dedo tem sempre que ser um indicador e colocá-lo no gráfico para ter a energia. Para você fazer a conexão energética, né? Colocar no gráfico e medir, sim, dedo indicador. É o melhor dedo para você fazer isso, tá? Ou um apontador radioestésico. Ou um lápis também. Você pode estar usando um lápis. O apontador radioestésico, normalmente, ele é de cobre, que é o condutor energético. Agora, são ferramentas, a meu ver, desnecessárias. Mas você pode comprar, tem aí para vender, custa acho que R$30, 20 e poucos reais, R$30. Apontador radioestésico. Mas o melhor apontador radioestésico que tem é o dedinho da gente, olha. Lembrando que nós somos o canal, né? Receptor e emissor. O pêndulo, ele só vai movimentar a energia que a gente está captando. Certo? Bom, depois que a gente fez tudo isso, mediu energia vital, tem permissão, tem o testemunho, tem permissão, mediu a frequência vital da pessoa,
Nessa medição da frequência vital, a gente já sabe se a pessoa está bem de saúde ou não, né? No biômetro de Bovis, a medida de equilíbrio é o 6.500. Ela pode ser um pouquinho mais, nunca menos, tá? Se for menos de 6.500, é presença de desequilíbrio na pessoa, a pessoa está desequilibrada. E aí é onde você vai partir por uma análise mais específica, mais aprofundada, com os gráficos de análise, principalmente os gráficos de análise biológica, porque você está avaliando ali a frequência vital da pessoa, a vitalidade dela não está boa, a saúde dela não está boa, ela está desequilibrada. Aí vamos fazer a investigação, tá? Então, coloca o testemunho aqui, nesse gráfico escrito seleção simplificada, tem no caderno de análise. Põe o testemunho aqui e vocês vão perguntar aonde estão os desequilíbrios energéticos dessa pessoa. E o pêndulo vai indicar. Então, a pessoa pode ter desequilíbrio em sistemas, em órgãos, né? E assim por diante. Ele vai indicar as opções. E aí você vai estar anotando tudo na ficha e buscando os gráficos que estão nessa indicação deste gráfico aqui. Então, tem gráfico de sistemas, de órgãos, de condições, de causas, de glândulas e assim por diante. Cada um desses aqui tem um gráfico específico que vocês vão estar analisando e medindo as frequências de desequilíbrios naquela área, né? E aqui vocês vão estar fazendo uma análise geral da pessoa, da frequência de saúde dela, vão fazer a prospecção radiestésica para depois indicar os tratamentos que podem ser feitos através da radiônica, ok? Amanhã, então, mesmo horário, 8 horas, a gente continua o curso. Alguma dúvida até aqui? Ok?